Meu nome é Nair Luísa Sampaio Pires. Fui casada com o diácono irmão Daniel e tenho meus 3 filhos, Mário Antônio Pires, Ivonilda Sampaio Pires, Ângela Marina Pires. Louvado seja Deus que nossos 3 filhos dá muito gosto a gente. A gente fica triste por causa da perca dele, mas ele foi um homem que foi muito falado aqui no Paiol. E ele anunciava mesmo as boas novas de salvação. E era uma coisa que até era demais. Nós ficava assim, meio triste, porque ele apertava o povo muito. Ele aborrecia os vizinhos por causa daquele aparelho que ele tinha. Ele ligava aquele aparelho que eu nem podia ficar dentro de casa, de tão alto que ele ligava. Eu falava, Daniel, não precisa tanta coisa. Ele falava, Naira, mas eu não estou ligando para nós, não. E eu digo, mas a gente não aguenta. Ele diz, mas eu estou ligando para o pessoal da rua escutar a gente falar de Cristo, porque é nosso Salvador. É por isso que eu estou ligando dessa altura. E por isso nós fomos assim, com tanto trabalho, até que um dia aceitou. Eles quiseram a igreja, a segunda igreja. Nesse tempo nós estávamos na segunda igreja. Quando a igreja lá dividiu, nós aí viemos cá para casa, formamos ali uma congregação e o pessoal da igreja de Anchieta foram lá, inauguraram a igreja. Está fazendo 40 anos nisso, né? E aí por isso nós fomos toda a vida assim, com aqueles trabalhos todos, e ele muito alegre com a igreja. Mas tu é maluca, Naira, deixar fazer igreja na tua casa? Eu digo, a minha casa não é minha, a minha casa é de Deus. Por isso que eu não posso pregar o evangelho, mas eu abri umas portas para ser uma casa de salvação. Meu nome é Abner Moreira, sou membro fundador desta igreja e justamente com minha esposa, Nadia Carneiro Moreira, nós iniciamos esse trabalho aqui juntamente com os irmãos, que esta igreja principalmente começou mesmo com o irmão José Gomes, que pregava por aí nessa localidade, em alto-falante, por aí, muito animado, a gente gostava muito dele. Então houve também um probleminha na igreja, segunda igreja Batista de Nilópolis, em que alguns irmãos foram desligados. E foram então recebidos pelo então pastor Alvo Feitosa da igreja Batista Anchieta, que recebeu muito bem a gente, todos nós. Nessa altura também eu já fui batizado. Então minha esposa também, nós começamos então a trabalhar nessa igreja juntamente com os irmãos. Eu tive muito cargo nessa igreja, quase todos. Eu fui presidente de união, fui secretário, primeiro secretário, tesoureiro, professor de classe. Muitos cargos mesmo eu tive, né? Para a glória de Deus. E graças a Deus nunca fui excluído da igreja, sempre estou aí, né? Com a minha fraqueza, mas trabalhando junto com os irmãos. Esta igreja passou por muitos problemas sérios, mas com a graça de Deus ela persiste até hoje e é uma igreja muito animada hoje. Ela está desenvolvendo muito bem com o atual pastor Marcos Miranda, e é uma igreja muito operosa. E nós agradecemos a Deus pela vida dessa igreja. E a minha palavra é só essa, pouca lembrança eu tenho. Eu também já fui vice-moderador desta igreja, quando então a igreja ficou sem pastor, e estava procurando um pastor, que chegou um irmão, eu estava trabalhando na casa do irmão Daniel, no serviço lá, chegou um irmão indicando que existia um pastor muito bom que estava sem igreja. Então, falei que ele pudesse vir, nós fizemos uma comissão para experimentar o pastor. Era o então pastor Barros, né? Sebastião Pereira de Barros. Então ele foi pastor dessa igreja por muitos anos, não sei se é 7 anos, foi muitos anos, e ele foi um grande pastor, e eu agradeço a Deus por isso. Meu nome é Irene Bernardino dos Santos, fui membro dessa igreja, fundadora desde 1966, fui casada com Devaldino José dos Santos. Sou mãe de 5 filhos, 2 são gêmeos, e o meu esposo foi um grande trabalhador na obra dessa igreja. Veio a falecer dia 29 de julho e deixou muita saudade nos corações aqui,
por não dizer da família também. Hoje eu estou aqui na qualidade de uma convidada especial, que hoje em dia eu faço parte de uma outra igreja, mas sou evangélica, graças a Deus. E no tempo que eu passei aqui nessa igreja, por uns 30 anos ou 31, eu procurei desempenhar a minha função da melhor maneira possível que o Senhor me concedeu durante os anos que eu passei por aqui. Meus filhos nasceram aqui nessa igreja, foram criados no Evangelho e eu tenho até um orgulho de dizer, de mostrar para algumas pessoas o certificado que o meu filho caçula tem, que ele passou por todas as etapas de criança aqui nessa igreja. Eu tenho lá o certificado todinho dele, do Denis José dos Santos, que é o meu caçula. E quando eu passei por aqui, eu trabalhei, né, fiz aquilo que o Senhor concedeu, né, que viesse em minhas mãos e que eu fizesse. Eu trabalhei com o hall de bebês, muito gratificante esse trabalho. Trabalhei com sociedade de criança e fui líder de sociedade de moça, mensageira do rei. E trabalhei com várias classes, de faixa etária também, na escola dominical. Cheguei a ser presidente da União Feminina, fui presidente, vice-presidente da União de Adultos, fui secretária de algumas organizações. Trabalhei em comissão, fui membro da comissão de disciplina também. E lembro de algumas passagens, quando a igreja era na casa do finado irmão Daniel, que o quarto deles era o berçário da igreja, que ali era uma congregação, depois passou a igreja, e o quarto deles era o berçário da igreja, a cozinha deles era a cantina da igreja. Eles faziam com tanto amor, que isso tudo faz a gente lembrar com muita saudade dos tempos que a gente passou aqui, né? Que a igreja era do outro lado ali da rua. Primeiro foi congregação, né? Na casa do irmão Daniel. E a gente foi lutando, foi orando, buscando a Deus, e Deus foi abençoando. Hoje a igreja está localizada aqui, né? Muito bonito o templo, né? Tudo são motivo de muitas bênçãos, né? Muitas coisas que a gente colheu pelo caminho até ver essa igreja aqui pronta, né? E foi um trabalho muito árduo, porque essa foi a primeira igreja batista no Paiol. Aqui não existia congregação, igreja, nada nessa localidade aqui. A igreja batista foi a pioneira desse trabalho aqui no Paiol. Aí a gente teve um campo muito vasto, né, para buscar pessoas. A gente ia nas casas, evangelizar, convidava as pessoas, a igreja enchia, né? E aí foi crescendo esse trabalho, né? E hoje é essa grande bênção que é essa igreja aqui. Eu me chamo Maria da Penha, né? Fui fundadora da Igreja Batista, né? Naquela época era a Igreja Batista, não era Central de Olinda, não, era outro nome, Joaquim de Almeida Flores, né? Então, né, nós fomos, então, lá, o irmão Daniel era um homem muito, assim, era aquele homem muito, começou primeiro com o irmão Zé Gomes, irmão Zé Gomes falava muito no alto-falante e tudo, né, fazia aquelas pregação. Então começou na casinha do irmão Daniel, né, então que eu peguei fazer parte ali. Aí depois dali eu fui para a igreja de Anchieta, e eu ia com meus 2 filhos para lá, para a escola dominical, igreja de Anchieta. Aí depois, então, a igreja começou ali, né, que era mais perto, então eu fui para a igreja ali, que era mais perto, porque eu tinha 2 crianças, né, então ficava mais fácil para mim. Aí, então, o irmão Daniel foi um homem muito assim, muito zelador com as coisas de Deus. A irmã Naí Meirelles também, não podemos deixar de esquecer, né? Inclusive, meu esposo, Manuel, né, também, que acompanhou ela também, ele sabe tudinho que passou na igreja, né? Então, ali houve uma revolução ali, né? Não? Então teve aquela revolução ali sobre o pastoreio, essas coisas, né? E tudo. Aí depois nós viemos para aqui, para o Purão, né? Viemos para aqui, para o Purão e tudo. Aí a gente tivemos ali no Purão, eu fui isoladora na igreja, né? Também fui com o pastor José Maurício. Meu nome é Terezinha. Sou casada com José Miguel, tenho 3 filhos, 5 netos e 3 noras.
tenho um neto querido que é especial. E quero também falar que quando nós viemos aqui para a igreja, eu vim de Anchieta, para cá. Vim com o pastor Feitosa. Viemos, a igreja, logo assim passou ali para o porão, já era o pastor Barros. Pastor Barros, que era o pastor da igreja. E então, sentimos muito felizes com o pastor Barros, ele ficou muitos anos conosco, trouxe muitas bênçãos para nossas vidas espiritual. Ele nos edificou muito também. Eu trabalhei com a EBF muitos anos, com a professora das crianças, trabalhei com as mensageiras, trabalhei com as moças. Nós tivemos muitos acampamentos que eu não podia participar, mas as meninas iam, instruídas por mim. E também na União Feminina. Eu fui presidente da União Feminina há muitos anos. Ganhei meu terceiro filho sendo presidente da União Feminina, com o pastor Barro, pastor da igreja. E uma coisa que aconteceu que me edificou bastante, que meu esposo não era dizimista. Então aconteceu um acidente na minha casa, que desde essa época até hoje ele é dizimista. Meu filho de 9 anos se queimou-se e nos trouxe muita preocupação. Em Deus naquela época ele passou a ser dizimista. Quer dizer que isso foi uma benção que aconteceu no nosso lar, né? Esses anos todos aqui na igreja, 40 anos frequentando a igreja. Quer dizer que foi benção que aconteceu. Meu nome é Otávio Garcia de Souza Neto. Eu fui membro nessa igreja no período de 1972 até 1989. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou pai do Emerson, Carlos Otávio e Denise Basílio. Nessa igreja eu estive trabalhando em vários campos e tive vários cargos, como tesoureiro da igreja durante 10 anos, vice-moderador da igreja e presidente de escola dominical, união de treinamento e outros cargos importantes também nesta igreja. Ainda fui ordenado diácono no dia 6 de junho de 1981. No campo espiritual e evangelístico, fizemos cruzadas evangélicas, fizemos trabalhos também de casa em casa, pontos de pregação, retiros espirituais em Teresópolis por 2 ocasiões na Igreja Batista do Capim. Hoje, naturalmente, as coisas são mais diferentes, e o nome da igreja também já é outro, que nós passamos aqui por vários nomes nessa igreja, como Igreja Evangélica Batista do bairro Joaquim de Almeida Flores, depois Igreja Batista do Paiol, e mais tarde Igreja Batista Central de Olinda, e hoje Primeira Igreja Batista do Paiol. Agora eu queria dar um depoimento muito pessoal e ao mesmo tempo fazer uma homenagem póstuma a um dos membros mais atuantes desta igreja, que foi o irmão Devalgino José dos Santos. Este homem, na época que eu trabalhava aqui na igreja, eu era tesoureiro da igreja, e na parte dizimista era um dos homens mais fiéis que eu conhecia aqui na igreja. Me lembro que ele trabalhava no SESI, no centro da cidade, e todo dia de pagamento, que ele recebia o seu pagamento, a primeira coisa que ele fazia era entregar o seu dízimo. No campo da igreja, era um dos homens mais presentes em todos os trabalhos que acontecia durante a semana. Às terças-feiras nós tínhamos os trabalhos nas casas, os cultos domésticos. Às sextas-feiras normalmente era um culto evangelístico também no ponto de pregação. E o irmão Devaldino era sempre aquela presença marcante e normalmente era a primeira pessoa a chegar no local do culto. Nós falamos isso com constrangimento e com sentimento. Mas é mais verdade, mais pura verdade do que acontecia na vida daquele irmão. E assim também, nós não podemos esquecer também do diácono irmão João Batista, já falecido já há alguns anos também, que também era um homem sincero, fiel, honesto e um verdadeiro crente e dizimista fiel.
Meu nome é Dorvalino Jorge. Eu me filiei a essa igreja que tinha por nome Igreja Batista Central de Olinda em 1975, onde eu cheguei para esta igreja, a qual tinha como pastor Sebastião Pereira de Barros, pastor muito dinâmico, um grande homem de Deus. E nós começamos a trabalhar nesta igreja, afinco, nos trabalhos, todos os trabalhos da igreja. Em 1976, eu fui elevado ao ministério diaconal, onde fui consagrado a diácono nessa igreja. Participei de todos os trabalhos da igreja, assim, com cargos eclesiásticos. Fui vice-presidente da igreja, fui diretor de evangelismo, fui evangelista também durante um período e trabalhei muito no trabalho de evangelização da igreja, nos campos da igreja. E tempos depois eu assumi a liderança das obras da igreja, porque quando nós chegamos para essa igreja em 75, ela estava ali no lado de baixo, naquele porão, e onde a situação era precária. Só que naquela situação precária, uma coisa foi muito importante para nós, a dinâmica de um pequeno povo que havia nesta igreja. Um povo com vontade e com garra, com vontade de trabalhar. E quando nós assumimos a liderança das obras da igreja, havia aqui do lado de cima já esse terreno comprado. Nós tivemos bastante dificuldade aqui no início com retirada de entulho. Saiu daqui mais ou menos uns 300 ou mais carros de entulho deste lugar. E nós podemos começar a obra aqui, fazendo a parte de fundação. Tínhamos também uma equipe, nós conseguimos formar uma equipe de pessoas aqui muito capacitadas, muito unidas na obra. E nós tivemos aqui, podemos até citar alguns nomes, né? O irmão Otávio Garcia de Souza Neto, irmão Nocilanes, José Batista, o irmão Devaldino, em memória, irmão Diácono João Batista, irmão Sebastião e alguns outros que também nos ajudávamos aqui. Tivemos aqui nesse lado de cima também uma grande festa, que foi a pedra fundamental, lançamento da pedra fundamental. Nós tínhamos aqui uma parede de tijolos, onde nós colocamos a pedra fundamental e uma caixa de isopor, colocamos dentro da parede. Foi uma festa muito grande, muito animada naquela época. Meu nome é Enos Dias dos Santos Filho, sou nascido e criado na Igreja Batista de Bento Ribeiro e vim aqui para Nilópolis assim que o falecido meu pai, ele tomou posse na segunda Igreja Batista em Nilópolis. Eu teria, na época, 13 anos de idade e me batizei com 14 anos ali na primeira Igreja Batista em Nilópolis, visto que a nossa segunda igreja, naquele tempo, não tinha ainda um batistério. E todas as pessoas eram levadas até ali para serem batizadas. E posso dizer que começou ali a minha vida espiritual no seio da minha família quando eu vim aqui para Nilópolis. E quando eu estive fazendo parte da embaixada, Embaixadores do Rei, que se constituiu na segunda Igreja Batista em Nilópolis, eu já vinha com uma bagagem lá da Igreja Batista de Bento Ribeiro, que eu tinha sido o primeiro embaixador do Rei lá, na época, em Bento Ribeiro. E quando eu cheguei aqui na segunda igreja, formamos ali uma embaixada e, visto que a igreja estava crescendo, podíamos então angariar pessoas para formar uma nova embaixada ali. E o tempo foi passando e o meu pai, com 2 anos que estava ali, ele saiu e veio aqui para o Paiol. E chegando no Paiol, ele também, através do conhecimento que ele tinha, ele precisava de uma igreja que organizasse essa igreja aqui no Paiol. E como não tinha ainda
uma igreja aqui, porque aqui tinha muito centro espírita, muita macumba na época, e as pessoas tinham medo de vir colocar uma igreja aqui no Paiol. A Igreja Batista Anchieta, então, eles colocaram que poderiam estar dando suporte para essa igreja aqui. E assim foi feito. A igreja foi inaugurada aqui na gestão do pastor Enas Dias dos Santos e Luísa Vieira Dias dos Santos, que era minha mãe, e eles aí começaram a fazer um trabalho missionário aqui nesse lugar, aonde teria que ter pessoas com o coração na obra para levar à frente esta obra aqui, uma obra batista, desvinculado, assim, lá da Igreja Batista de Anchieta. E então nós poderíamos mencionar aqui vários fatores que marcaram a presença dessa igreja aqui. E a principal, eu acho que o principal foco que nós poderíamos citar neste momento é a demanda da Igreja Batista aqui quando chegou, e hoje a Igreja Batista aqui é um marco no bairro, e também posso dizer que diminuiu bastante, muito, em 90%, os centros espírita e as macumbas que aqui existiam. E hoje nós podemos ver uma Igreja Batista muito bonita na gestão do nosso pastor, primeiro o pastor Paulo, e deixando aí um ministério maravilhoso na sua estada por aqui, e também agora com o nosso pastor Marcos. E eu tenho acompanhado a igreja conforme cita a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecem contra o reino de Deus aqui na terra. Meu nome é Leda Fidelis Feitosa, sou esposa do pastor Paulo Alves Feitosa, que foi pastor aqui durante 10 anos e agora já falecido. No dia 15 de outubro de 1992, nós iniciamos o nosso ministério aqui nessa igreja, juntamente com nossos 3 filhos, André, Paulo Henrique e Ruth. E me lembro que naquele dia, ele trouxe o sermão de posse, que era baseado em Romanos 12, 2, aquele versículo que fala sobre a renovação da mente. E ele levava a igreja a pensar numa renovação da mente, né? Porque, inclusive, quando nós chegamos aqui, havia vários atos, né, proibitivos em ata, muita proibição. Então, ele era um pastor assim muito aberto, e ele achava que o crente ele tem que ser crente por determinação dele, através da Bíblia, né, e não por proibições, que nem membro nem pastor proíbe nada, né, e que nós somos guiados através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E neste período que nós estivemos aqui, né, durante 10 anos, ele fez várias viagens missionárias, né? Inclusive nós, quando chegamos aqui, tínhamos pouco tempo que tínhamos chegado de missões nacionais no campo de Pão de Açúcar, em Alagoas. E quando nós chegamos aqui, ele disse que aqui também era um campo missionário e que tinha muito a ser feito aqui, e um dos desejos dele foi que nós tínhamos muitos filhos de crentes que estavam afastados da igreja, e o desejo dele era que fazer um trabalho para trazer de volta, né, esses filhos, né, dos membros da igreja que se encontravam afastados. E para alegria nossa, nós podemos ver que muitos retornaram através daquele desejo dele, do trabalho em que foi feito, através também da ajuda dos nossos filhos, que quando nós temos filhos adolescentes, graças a Deus, nossos filhos nos ajudou muito no ministério,
E eles, através, né, da ajuda dos nossos filhos também, com visitações e membros da igreja, graças a Deus nós conseguimos muitos filhos dos nossos irmãos em Cristo de volta, e que, graças a Deus, temos hoje aqui na nossa igreja vários deles para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Salmo 126:3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós acabamos de ouvir relatos que contam a história da igreja, o início, toda essa trajetória nesses 40 anos que hoje estamos completando. Cada irmão que participou pôde contribuir com o seu relato. Com certeza outros que não estão mais com a gente, já estão na glória, também fizeram parte desse momento ou dos momentos que a igreja foi ao longo dos anos construindo. Nós somos gratos a Deus, primeiro pela vida de cada irmão, pela vida de cada pastor, de cada diácono que passou por esta igreja, homens, mulheres que se colocaram à disposição. E como fala o nosso tema do aniversário, vale a pena ser fiel. Hoje estamos aqui reunidos para comemorar 40 anos. 40 anos de lutas, mas 40 anos de vitórias no nome de Jesus. Relatos que nos fazem, que nos enchem de alegria e de esperança, porque hoje muitos que aqui estão escrevendo a história da igreja. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez e tem feito diante da nossa igreja. Agora, nesses últimos anos, a igreja tem trabalhado para continuar esta obra, tanto na parte de evangelismo, de missões, como na própria obra da igreja. Hoje, nesse final de semana, estamos inaugurando a parte do altar da igreja. Foi um sonho que se tornou realidade. Hoje temos a oportunidade de contemplar toda essa parte da obra, meus amados, que muitos que estão aí sentados sonharam, que outros que não estão entre a gente sonharam, e hoje se tornou realidade. Temos mais para fazer daqui em diante, e você vai ser peça fundamental, porque se nós ouvimos os relatos de irmãos que iniciaram esta obra, você daqui a algum tempo também estará dando esse relato de como Deus abençoou a sua vida e como você pôde ser bênção nas mãos de Deus. Quero finalizar agradecendo a Deus que me deu a oportunidade de ser o pastor nesta época, comemorando os 40 anos junto com os irmãos. Cheguei aqui, tem 6 anos, e hoje, através do relato dos irmãos, eu conheci também mais a história da nossa igreja. Faça parte dessa história, trabalhe, esteja pronto para servir ao Senhor, porque vale a pena ser fiel. Que Deus a todos abençoe.